Capítulo 86. Naquela época, depois da parte, o Criador disse a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: Contai as cabeças de todas as comunidades dos filhos de Israel, que têm mais de 20 anos, dentre todos os que fazem parte do exército. Moisés e Eleazar contaram os filhos de Israel e suas famílias, e o número total de israelitas era de 700.730. A quantidade de filhos de Levi, com mais de um mês de idade, era de 23.000, e dentre eles não havia nenhum homem que fora contado por Moisés e Arão no deserto do Sinai. Pois o Criador disse a eles que iriam morrer no deserto. Então todos os homens morreram e não sobrou nenhum deles, exceto por Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Depois disso o Criador disse a Moisés: Diz aos filhos de Israel, para vingar a causa de seus irmãos contra Midian. Moisés assim o fez. E os filhos de Israel escolheram 12.000 de seus homens, sendo 1.000 homens de cada tribo, e foram a Midian. Os filhos de Israel lutaram contra Midian e mataram todos os homens, os 5 regentes de Midian, e Balaão, filho de Beor, a espada. Os filhos de Israel transformaram as esposas de Midian em prisioneiras, com seus filhos pequenos e seu gado, e tudo que lhes pertencia. Eles tomaram todo o despojo e levaram para Moisés e Eleazar nas planícies de Moabe. Moisés, Eleazar e todos os regentes do grupo foram encontrá-los com alegria. Eles dividiram o despojo de Midian e os filhos de Israel vingaram a causa de seus irmãos contra os midianitas. Capítulo 87. Naquela época o Criador disse a Moisés: Eis que teus dias estão chegando ao fim. Toma agora Josué, filho de Nun, teu servo, e o coloca no tabernáculo, e eu irei instruí-lo. E Moisés assim o fez. O Criador apareceu no tabernáculo em uma coluna de névoa que ficava na entrada do tabernáculo. O Criador instruiu Josué, filho de Nun, e disse a ele: Sê forte e corajoso, pois tu deves levar os filhos de Israel à terra que prometi dar para eles, e eu estarei contigo. Moisés disse a Josué: Sê forte e corajoso, pois tu farás com que os filhos de Israel herdem a terra, e o Criador estará contigo. Ele não te deixará nem te abandonará. Não tenhas medo nem te desanimes. Moisés chamou todos os filhos de Israel e disse a eles: Vistes todo o bem que o Criador fez a vós no deserto? Agora, pois, observeis todas as palavras desta lei, e segui os caminhos do soberano, vosso Elohim. Não vos desviais do caminho que o soberano vos instruiu, nem para um lado, nem para o outro. E Moisés ensinou aos filhos de Israel as instruções, ordens e leis que deviam seguir na terra, conforme o que o Criador lhe instruiu. Ele ensinou os caminhos do Criador e suas leis. E eis que eles estão nas escrituras do livro da lei de Elohim, que ele deu aos filhos de Israel, pelas mãos de Moisés. Quando Moisés terminou de ensinar aos filhos de Israel, o Criador disse a ele: Suba ao monte Abarim, para que morras ali, e fique junto ao teu povo, como Arão teu irmão ficou. Moisés fez o que o Criador ordenou, e morreu na terra de Moabe, de acordo com a ordem que o Criador no ano 40 da saída dos israelitas do Egito. Os filhos de Israel se lamentaram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias, e após este período, os dias de lamentação e luto por Moisés cessaram. Capítulo 88. Após a morte de Moisés, o Criador disse a Josué, filho de Nun: Atravessa o Jordão e vai para a terra que eu dei aos filhos de Israel, e deves fazer os filhos de Israel habitarem nessa terra. Todo lugar que vossos pés pisarem pertencerá a vós, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, que será a vossa fronteira. Nenhum homem se levantará contra ti durante todos os dias de tua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Sê forte e corajoso, para seguir a lei que Moisés te ordenou. Não te desvies nem para um lado nem para o outro, para que possas prosperar em tudo o que fizeres. E Josué ordenou aos oficiais de Israel: Percorrei o agrupamento e ordenai ao povo: Preparai-vos provisões, pois dentro de 3 dias atravessareis o Jordão para possuir a terra. E os oficiais dos filhos de Israel assim o fizeram. Instruíram o povo e fizeram tudo o que Josué ordenara. Josué enviou 2 homens para espiar a terra de Jericó, e eles assim o fizeram. Após 7 dias, eles foram até Josué no agrupamento e disseram: O Criador nos entregou toda a terra em nossas mãos, e os habitantes de lá têm muito medo de nós. Depois disso, Josué se levantou de manhã, e todos os israelitas estavam com ele. Eles partiram de Sitim, e Josué e todos os israelitas atravessaram o Jordão. Josué tinha 82 anos quando atravessou o Jordão com os israelitas.
o povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e montaram acampamento em Gilgal, ao leste de Jericó. Os filhos de Israel celebraram a Páscoa em Gilgal, nas planícies de Jericó, no dia 14 do mês, conforme que está escrito na lei de Moisés. O maná acabou naquela época, um dia após a Páscoa, e não havia mais maná para os filhos de Israel. Então eles comeram o que era produzido na terra de Canaã. Jericó estava totalmente fechada para os filhos de Israel. Ninguém entrava ou saía. E no primeiro dia do segundo mês, o Criador disse a Josué: Levanta-te, eis que dei Jericó em tuas mãos, com todo o seu povo. Portanto, os teus combatentes devem contornar a cidade, um a cada dia. Devei fazer isso por 6 dias. Os sacerdotes devem tocar as cornetas, e quando ouvirdes o som das cornetas, todo o povo deve soltar um grito alto, para que os muros da cidade caiam, e cada homem possa encarar o seu oponente. E Josué fez tudo o que o soberano ordenara. No 7º dia, eles haviam contornado a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as cornetas. Na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Criador entregou toda a cidade em nossas mãos. Somente a cidade e tudo o que contém nela será amaldiçoada pelo Criador. Ficai longe dos anátemas, para que o agrupamento de Israel não seja malfadado. Mas toda prata, ouro, bronze e ferro devem ser consagrados ao Criador. Eles devem ser levados para o tesouro do Criador. Então o povo tocou as cornetas e deu um grito alto, e os muros de Jericó caíram ao chão. E todo o povo seguiu adiante. Eles tomaram a cidade e destruíram tudo o que tinha nela, a espada desde os homens e mulheres, velhos ou novos, a bois, ovelhas e jumentos. Depois, queimaram toda a cidade, deixando apenas os vasos de prata, ouro, bronze e ferro que colocaram nos tesouros do Criador. E Josué declarou naquela época: Maldito seja o homem que construiu Jericó. Ele deve colocar suas fundações sobre o seu primogênito, e seu filho mais novo deve estruturar seus portões. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá, agiu de forma traiçoeira com Anátema. Ele o pegou e escondeu em sua tenda, e a ira do Criador se acendeu contra Israel. Depois que os filhos de Israel retornaram de Jericó, que ficou em chamas, Josué enviou homens para espiar Ai e para lutar contra a cidade. Os homens espionaram Ai, e ao retornarem disseram: Não deixai que todo o povo vá contigo para Ai. Deixa apenas cerca de 3.000 irem para atingir a cidade, pois há poucos homens lá. E Josué assim o fez. Cerca de 3.000 homens dos filhos de Israel os acompanharam, e eles lutaram contra os homens de Ai. A batalha foi dura para os israelitas, e os homens de Ai atingiram 36 homens dos israelitas. Então os filhos de Israel fugiram dos homens de Ai. Quando Josué viu isso, ele rasgou suas vestes e se jogou ao chão diante do Criador. Ele e os anciões de Israel jogaram poeira sobre suas cabeças. E Josué disse: Por que, ó Criador, levantaste esse povo ao Jordão? O que posso dizer depois que os israelitas viraram suas costas diante de seus inimigos? Agora, pois, todos os cananeus, habitantes da terra, saberão disso e irão nos cercar e apagar nosso nome. E o Criador disse a Josué: Por que te jogaste ao chão? Levanta-te, pois os israelitas pecaram, tomaram o anátema. Eu não estarei mais com eles, a menos que destrua o anátema que está entre eles. Então Josué reuniu o povo e levou Urim por ordem do Criador. E a tribo de Judá foi tomada, assim como Acã, filho de Carmi, foi tomado. E Josué disse a Acã: Diz, meu filho, o que fizeste? E Acã respondeu: Eu vi em meu despojo uma roupa muito bela de Sinai, 200 shequéis de prata, e uma cunha de ouro que pesava 50 siclos. Eu os cobicei e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda. Josué mandou alguns homens para buscar o anátema na tenda de Acã e levá-lo até Josué. Josué tomou Acã e seus utensílios, seus filhos e filhas, e tudo o que lhe pertencia, e os levou para o vale de Acor. Então Josué os queimou naquele lugar, e todos os israelitas recobriram Acã com pedras, e construíram uma pilha de pedras sobre ele, e por isso ele chamou aquele lugar de Vale de Acor. A ira do Criador estava então apaziguada, e depois Josué foi para a cidade e lutou contra ela. E o Criador disse a Josué: Não temas, nem fiques desanimado, pois dei a Ai em tuas mãos, seu rei e seu povo, e deves fazer a eles o que fizeste a Jericó e seu rei.
Apenas o despojo e o gado deles deveis tomar para vós. Fica à espreita da cidade, em sua retaguarda. Então Josué fez de acordo com a palavra do Criador e escolheu 30.000 valentes dentre os guerreiros e ordenou-lhes que ficassem à espreita da cidade. Ele ordenou aos homens: quando nos virdes, escaparemos deles com astúcia, e eles irão nos perseguir. Vós então deveis sair do esconderijo e tomar a cidade. E assim os homens fizeram. Josué lutou, e os homens da cidade foram em direção aos israelitas, sem saber que eles haviam preparado uma emboscada para eles na retaguarda da cidade. E Josué e todos os filhos de Israel se fingiram cansados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto com astúcia. Então os homens de Ai reuniram todo o povo que estava na cidade para perseguir os israelitas. Eles saíram e foram levados para longe da cidade, que ficou vazia. Deixaram a cidade livre de perseguir os israelitas. Aqueles que estavam à espreita saíram de seus postos e se apressaram para ir à cidade, para tomá-la e atear fogo nela. Quando os homens de Ai retornaram, eis que a fumaça da cidade ascendeu aos céus, e eles não tinham como fugir para nenhum lugar. Os homens de Ai estavam em meio aos israelitas, alguns de um lado, outros de outro, e os israelitas golpearam todos eles, até que não sobrasse nenhum. Os filhos de Israel tomaram Melós, rei de Ai, vivo, e o levaram a Josué, que o enforcou em uma árvore, causando sua morte. Então os filhos de Israel voltaram para a cidade depois de queimá-la, e feriram a espada todos os que estavam na cidade. 12.000 pessoas, entre homens e mulheres, foram atingidas pelo povo de Ai. Os israelitas tomaram para si apenas o gado e o despojo da cidade, de acordo com a palavra do Criador para Josué. Todos os reis deste lado do Jordão, e todos os reis de Canaã, souberam do mal que os filhos de Israel causaram a Jericó e Ai. Então eles se reuniram para lutar contra Israel. Apenas os habitantes de Gibeão tiveram medo de lutar contra os israelitas, e para não perecerem, agiram com astúcia. Foram até Josué, até os israelitas, e disseram: viemos de uma terra distante, agora pois fazer um acordo conosco. Os habitantes de Gibeão enganaram os filhos de Israel, que fizeram um acordo com eles, fizeram a paz. E os regentes do grupo fizeram promessas aos habitantes de Gibeão. Mais tarde, os filhos de Israel souberam que eles eram seus vizinhos e que viviam entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, pois havia feito um acordo com eles diante do Criador. E os israelitas os transformaram em lenhadores e extratores de água. Josué perguntou a eles: por que nos enganastes? Por que fizeste isso conosco? E eles responderam: porque vossos servos souberam de tudo que fizeste aos reis dos amorreus, e nós tememos muito por nossas vidas. Por esta razão, fizemos isso. Naquele dia Josué ordenou que cortassem madeiras e extraísse água, e os distribuíram como escravos para todas as tribos de Israel. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube de tudo que os filhos de Israel fizeram a Jericó e Ai, enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: vinde e ajudai-me para que possamos atingir os filhos de Israel, os habitantes de Gibeão, que fizeram um acordo de paz com os israelitas. Então eles se reuniram, e os 5 reis dos amorreus seguiram com todos os seus exércitos, um enorme número de pessoas, como a areia da praia. E todos esses reis montaram acampamento em frente a Gibeão, e começaram a lutar contra os habitantes da cidade. Então os homens de Gibeão pediram ajuda a Josué: vinde rápido para nos ajudar, pois todos os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra nós. Então Josué e todos os guerreiros partiram de Gilgal. Josué apareceu de repente em frente deles e atingiu os 5 reis em um grande massacre. E o Criador os misturou em meus filhos de Israel, que os atingiram com uma matança terrível em Gibeão, e os perseguiram pelo caminho que vai até Bet-Horon, direção a Maquedá, até que eles fugissem dos filhos de Israel. Enquanto eles fugiam, o soberano lançou granizo sobre eles. Seus homens morreram mais por causa do granizo do que pela matança promovida pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel os perseguiram e continuavam a feri-los ao longo do caminho. Enquanto os feriam, o dia se tornava noite, e Josué disse diante de todos: Sol, permanecei em Gibeão. Lua, permanecei no vale de Ajalon, até que a nação se vingue dos seus inimigos. E o soberano ouviu a voz de Josué. Então o sol permaneceu no céu por mais 6 horas e meia, e a lua também permaneceu, e não se apressou para aparecer durante o dia. E não houve outro dia como aquele, nem antes, nem depois, no qual o soberano atendeu ao pedido de um homem, pois neste dia o soberano lutou por Israel. Capítulo 89. Então Josué declamou: no dia que o soberano entregou os amorreus nas mãos de Josué e dos filhos de Israel,
e disse diante de todos os israelitas: Tu fizestes coisas poderosas, ó Yahweh, fizeste grandes proezas. Quem é igual a ti? Meus lábios cantarão para ti. Minha bondade, minha força, minha fortaleza. Cantarei uma nova canção para ti. Com agradecimento cantarei para ti, pois és a força de minha salvação. Todos os reis da terra irão te louvar. Os regentes do mundo irão cantar para ti. Os filhos de Israel irão se alegrar com tua salvação. E eles cantarão e louvarão o teu poder. Em ti, ó Yahweh, nós confiamos. Dizemos que é nosso Elohim, pois foste nosso refúgio e nossa fortaleza diante de nossos inimigos. Para ti, nós clamamos e não tivemos vergonha. Em ti confiamos e fomos salvos. Quando clamamos para ti, tu ouviste nossa voz e salvaste nossas vidas diante da espada. Tu nos mostraste tua graça, deste para nós tua salvação e confortaste nossos corações com tua força. Agiste pela nossa salvação e com o teu braço salvaste teu povo. Respondeste a nós dos céus com tua santidade. Tu nos salvaste de 10.000 pessoas. O sol e a lua permaneceram no céu. Mantiveste tua ira diante de nossos opressores e mandaste tua sentença sobre eles. Todos os regentes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram e eles não se comoveram com tua presença, pois queriam a guerra. Tu te levantaste contra eles em tua ira, levantaste tua fúria sobre eles. Tu destruíste com tua ira e os tirou de teu coração. Nações foram destruídas pela tua ira, reinos sucumbiram por conta de tua ira, e feristes reis no dia de tua cólera. Despejaste tua fúria sobre eles. Tua ira enfurecida tomou conta deles. Devolveste a eles sua perversidade e os eliminou em sua maldade. Eles fizeram uma armadilha, caíram e se esconderam nela, e foram pegos pelos pés. Tua mão estava a postos para todos os teus inimigos, que diziam que pela sua espada conquistaram a terra, que pela sua força habitavam na cidade. Tu o enchestes de vergonha, tu o levaste ao chão, tu os aterrorizaste com tua ira, e os destruíste com tua fúria. A terra tremeu e sacudiu ao som de tua tempestade sobre eles. Tu não salvaste suas vidas da morte, e levaste suas vidas ao sepulcro. Tu os perseguiste em tua tempestade, tu os consumiste em teu redemoinho. Transformaste a chuva em granizo, e eles caíram em poços tão profundos que não conseguiram se levantar. Seus esqueletos eram como lixo jogado no meio da rua. Eles sucumbiram e foram destruídos com tua ira. Tu salvaste teu povo com teu poder. Portanto, nossos corações se alegram em ti. Nossas almas se engrandecem com tua salvação. Nossas línguas relatarão tua força. Nós cantaremos e louvaremos tuas obras maravilhosas. Pois nos salvaste de nossos inimigos. Nos salvaste daqueles que se levantaram contra nós. Tu os destruíste e os rebaixaste a nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Yahweh, e os ímpios serão como palha levada pelo vento, e os teus amados serão como árvores cultivadas com a chuva. Então Josué e todos os israelitas que estavam com ele voltaram ao agrupamento em Gilgal, depois de terem atingido todos os reis, para que não houvesse remanescente entre eles. Os 5 reis fugiram sozinhos da batalha a pé, e se esconderam em uma caverna. Josué procurou por eles no campo de batalha, mas não conseguiu encontrá-los. Depois disso, disse a Josué: Os reis foram encontrados, e eis que estão escondidos em uma caverna. E Josué disse: Ordenai que homens fiquem na entrada da caverna, para guardá-la, para que eles não saiam. E os filhos de Israel assim o fizeram. Josué chamou todos os filhos de Israel, e disse aos comandantes da batalha: Colocai vossos pés sobre os pescoços desses reis, e deixais que o soberano haja sobre os seus inimigos. Josué ordenou em seguida que eles matassem os reis, que os atirassem na caverna, e que colocassem pedras na entrada da caverna. Mais tarde, naquele dia, Josué seguiu com todo o povo que estava com ele para Maquedá, e golpeou o povo da cidade à espada. Ele destruiu completamente as vidas e os pertences da cidade, e fez ao rei e ao povo da cidade o que fizera a Jericó. Então partiu de Maquedá para Líbina, e lutou contra a cidade, que foi entregue em suas mãos pelo Criador. Josué os golpeou à espada, e fez ao seu povo e ao seu rei o que fizera a Jericó. Partiu de Líbina para Laquis, para lutar contra a cidade, e Orão, rei de Gezer, foi ajudar os homens de Laquis. Josué matou Orão e seu povo até que não sobrasse nenhum deles. Josué tomou Laquis e todo o seu povo, e fez a ele o que fizera Líbina. Josué partiu de Laquis e foi para Eglon, e também tomou a cidade e feriu todo o povo à espada. Então partiu de Eglon e foi para Hebrom,
para lutar contra a cidade. Ele a tomou e a destruiu completamente, e então partiu de Hebrom com todos os filhos de Israel, e foram para Debir para lutar contra a cidade, e golpeou toda a cidade à espada. Ele destruiu todas as vidas de Debir, não deixou nenhum remanescente, e fez a cidade e ao seu rei o que fizera Jericó. Josué derrotou todos os reis dos amorreus, desde Cades Barnea até Gaza, e tomou toda a sua terra, pois o Criador lutara por Israel. Então Josué e todo o povo de Israel foram até agrupamento em Gilgal. Quando, naquela época, Jabim, rei de Hazor, soube de tudo que Josué fizera aos reis dos amorreus, ele enviou uma mensagem a Jobate, rei de Midian, a Labão, rei de Siron, a Jefal, rei de Aksaf, e a todos os reis dos amorreus, que dizia: Vinde, pois, e ajudai-nos para que possamos derrotar os filhos de Israel, antes que eles cheguem e façam conosco o que fizeram os outros reis dos amorreus. E todos esses reis deram ouvido às palavras de Jabim, rei de Hazor, e seguiram com seus exércitos. 17 reis, com um povo tão numeroso quanto a areia da praia, e com seus inúmeros cavalos e carruagens. Eles se assentaram junto às águas de Merom, e se reuniram para lutar contra Israel. E o Criador disse a Josué: Não temais, pois amanhã a esta hora eu entregarei todos eles mortos diante de vós, e devei cortar os tendões dos seus cavalos e queimar suas carruagens. Josué e todos os guerreiros os surpreenderam e mataram todos eles. Eles sucumbiram, pois o Criador os entregara nas mãos dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel perseguiram os reis e seus exércitos, e golpearam todos eles até que não sobrasse nenhum. E Josué fez a eles de acordo com o que o Criador instruíra. Naquele momento, Josué voltou para Hazor e golpeou a cidade à espada, e destruiu todas as suas almas e as incendiou. De Hazor, Josué foi para Sinrom, golpeou a cidade e a destruiu completamente. De Sinrom, Josué foi para Aksaf e fez a cidade o que fizera Sinrom. De Aksaf, Josué foi para Adulão e feriu todo o seu povo, e fez a Adulão o que fizera Aksaf e a Sinrom. Josué partiu de Adulão e foi para as cidades dos reis que havia derrotado, e golpeou todas as pessoas que sobraram nas cidades, e as destruiu por completo. Os israelitas tomaram como despojo somente o espólio e o gado, mas não pouparam a vida de nenhum ser humano. Derrotaram todos. Josué e todos os israelitas fizeram o que o soberano ordenara a Moisés. Eles não cometeram nenhuma falha. Então Josué e todos os filhos de Israel derrotaram toda a terra de Canaã, de acordo com o que o Criador ordenara. Derrotaram todos os seus 31 reis, e os filhos de Israel tomaram todas as suas terras, exceto os reinos de Sion e Og, que ficam no outro lado do Jordão, dos quais Moisés derrotou muitas cidades, e que Moisés dera às tribos de Ruben e de Gade, e a metade das tribos de Manassés. Josué derrotou todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, e deu seus reinos como herança às 9 tribos e a metade da tribo de Israel. Josué conduziu a guerra contra esses reis durante 5 anos, e deu suas cidades aos israelitas. E a terra se tornou tranquila, por causa das batalhas contra as cidades dos amorreus e dos cananeus.